Olá pessoal, no tutorial de hoje será a primeira parte de um tutorial que eu chamo de pouso forçado, que é quando os super-heróis saltam ou voam e quando eles vão pousar, que eles pisam no solo, o impacto muito grande acaba quebrando o chão. Então eu vou ensinar isso. Primeiro, no tutorial de hoje, ele vai ser a primeira parte, vai ser a parte da composição. Então eu vou ensinar de uma forma básica como fazer você saltando e caindo em uma... Saltando não, simplesmente caindo em alta velocidade até tocar o solo. É uma cena bem simples. Eu tenho aqui a gravação do background, que é apenas o cenário onde vai acontecer a brincadeira. Então, é um cenário qualquer aqui. E eu tenho a gravação deste ótimo ator saltando aqui e pousando. O que nós vamos fazer então é pegar nessa gravação exatamente desta parte em que o ator está caindo até os pés dele tocarem o chão. E nós vamos fazer isso com que isso pareça que ele está caindo de uma altura de uma altura bem grande. E nessa primeira parte do tutorial nós faremos isso, faremos a composição desta animação do personagem caindo de uma alta velocidade no chão e trabalharemos alguns elementos, alguns truques para que essa técnica funcione para a segunda parte do tutorial, onde no 3D Studio Max nós faremos pedaços do chão se quebrando e algo mais dramático para um impacto maior, que fique bem legal. Então, inicialmente nós precisaremos para esse tutorial de duas gravações, como eu mostrei aqui. Uma, você simplesmente pulando. Uma característica importante desse salto é que você não deve dobrar as pernas, então pule e mantenha as pernas retas, pois quando você vai cair de uma altura grande, você não cai com as pernas dobradas e estica ela só no final. Então mantenha as pernas retas e caia de um jeito legal aí. E outra gravação da mesma coisa, só que sem ninguém, então apenas o cenário. Então o ideal é que essa câmera esteja em um tripé. Eu não tinha tripé aqui e vocês podem ver que o movimento da câmera ficou um pouco tremido. A gente vai remover esse tremido no After Effects para jogar uma cena totalmente estática no 3D Studio Max para que possamos criar o efeito, sem que seja necessário traquear a cena ou algo mais complexo assim. E se vocês não tiverem um tripé e não puderem apoiar a câmera em um lugar que ela fique fixa, então peço para alguém gravar, tremer o mínimo possível, e vocês gravem o salto e depois saiam de cena sem que a pessoa deixe de gravar, assim o quadro ele se mantém na mesma posição durante o salto e na hora de gravar apenas o fundo. Bom, então eu tenho aqui as duas cenas. E eu vou utilizar o After Effects. Eu estou utilizando a versão CS6, mas esse tutorial pode ser seguido, acredito que em todas as versões do After Effects. Para que nós joguemos os vídeos aqui, então eu iniciei aqui o After Effects com um projeto novo. Estou na aba aqui projeto, não tenho nada ainda em cena. Eu vou arrastar esses dois vídeos para o meu software e eu vou simplesmente posicioná-los aqui. Eu vou escolher o vídeo do background, que eu sei que tem 5 segundos de duração, 30 quadros por segundo, a ação ela tem um pouco menos. Então eu vou arrastar aqui o background para este botão. Ele vai criar uma nova composição já nos parâmetros, já nas configurações desse vídeo. Então ele vai criar uma composição de 5 segundos a 30 quadros por segundo. Eu vou soltar aqui. O meu vídeo ele está em Full HD, mas o efeito final eu vou fazer em resolução HD, então ele está em 1920 por 1080 e vou fazer em 1280 por 720, pois eu preciso dessa sobra de imagem para fazer algumas correções, e quando nós estabilizarmos essa gravação também ela vai cropar as laterais, então se eu manter isso em HD eu não vou perder resolução como eu perderia se eu fosse manter em Full HD. E também a resolução Full HD para esses vídeos não é tão necessária. Mas, enfim, eu tenho aqui então o meu background, ele já criou
o After Effects já criou a composição aqui de 5 segundos com 30 frames, assim como está as configurações do meu vídeo. Agora eu vou pegar aqui, vou selecionar o meu vídeo da ação e vou arrastar para cima, na layer de cima do background. Então, é legal que vocês já tenham um conhecimento prévio do After Effects, quem esteja seguindo essa área, esse tutorial. Mas o After Effects ele funciona por layers igual ao Photoshop, então aqui na camada de baixo eu tenho o fundo. Se eu desabilitar aqui a camada de cima, nós veremos que eu tenho apenas o background, e na camada de cima eu tenho a ação deste super ator aqui. Muito bem, então eu tenho duas layers aqui. Eu quero que a minha ação termine, o final deste salto seja juntamente com o final do meu vídeo, do background. Então eu vou arrastar aqui na minha linha do tempo, na timeline até o final, e posso mover a atuação manualmente até que eu tenha aqui ela juntamente com o final, ou se ela estiver lá no início, eu apenas aperto a tecla do colchete no teclado, voltado para o lado final, o lado que eu quero que minha layer vá, e ele vai respeitar o meu marcador aqui da timeline. Se eu estiver no início e apertar colchete do lado de cá, ou do lado de cá, então vai seguir, ou senão vocês podem fazer manualmente também, que dá o mesmo resultado, mais fácil. Muito bem, então o que eu vou fazer aqui? Eu quero esta ação, eu tenho a ação completa aqui de saltando e caindo. Eu vou utilizar desta ação apenas o momento em que, como vocês podem perceber, o salto começa com uma velocidade maior, vai perdendo velocidade e depois começa a cair. Quando a gente começa a cair, é o que nós vamos utilizar. Então, eu posso basicamente, no momento que eu encosto o pé no chão, eu posso contar daqui para trás alguns frames que serão os necessários para que o efeito funcione. Então eu vou aqui apertando as teclas Page Up, nós andamos frame a frame para trás, apertando a tecla Page Down, nós andamos para frente. Então eu vou contar aqui 1, 2, 3, 4 frames, 5 frames para trás. É o momento em que eu começo a ganhar velocidade de queda. Então apertando as teclas Alt e o colchete virado aberto para a direita, eu vou cortar a minha comp aqui. Caso vocês achem isso meio difícil, Shift Ctrl D, eu também corto a minha layer, divido ela em dois, e aí eu deleto apenas a parte anterior. Então aqui para trás eu estou apenas com o background, vocês estão vendo, estou apenas com a layer do background visível aqui. Deixa eu diminuir um pouco a resolução para agilizar o processo. E daqui para frente eu tenho a layer do ator. Muito bem, nesses frames em que eu não estou tocando o chão com os pés, eu vou recortar apenas o meu corpo e a sombra para poder fazer a animação. Então eu vou inicialmente dar uma organizada aqui. Eu tenho meu background, eu vou colocar uma cor, colocar marrom aqui, eu vou alterar a cor. O marrom ficou meio invisível aqui, eu vou colocar amarelo para o fundo. Eu sei que esse é o meu cenário. Para ficar mais organizado também eu posso entrar aqui clicando com o botão direito em uma área vazia, entrar em Composition Settings e alterar aqui o nome da minha composição. Eu vou colocar salto comp. Será então a minha composição do salto essa. Muito bem, agora eu vou duplicar a layer onde tem a atuação. Aliás, eu vou triplicar, eu vou duplicar duas vezes apertando as teclas Ctrl D, duas vezes. Eu vou deixar uma layer original aqui, eu vou apagar a visualização dela. E eu vou deixar ela da cor verde, deixar essa daqui da cor azul e essa daqui vermelho. Então aqui na layer da cor vermelha eu vou renomear aqui
para sombra. Aqui vou deixar ação, que eu sei que é a ação completa. E aqui vou colocar salto. Ou queda. Fica mais coerente. Muito bem. E aqui, nosso cenário. Então, eu vou agora selecionar a layer da sombra, que é a minha layer vermelha, e vou criar uma máscara nela. A sombra que eu falo é a sombra do ator aqui no chão. Como vocês podem ver, ela acompanha a ação aqui. Inicialmente eu posso recortar as layers da queda e da sombra. Ó, elas começam aqui, com as teclas Page Up e Page Down, eu posso andar aqui. Essas layers elas começam nesse frame, no frame 73 aqui no meu caso. É claro que no caso de vocês, na gravação de vocês vai começar em outro frame, provavelmente. Então eu vou andar aqui até o momento em que o pé toca o solo e vou recortar essas layers da queda e da sombra um frame antes do meu pé tocar o solo. Então eu volto um frame, Page Up, Alt, colchete, eu corto as minhas layers, ou eu posso fazer isso manualmente. Agora Page Down, e aqui eu vou iniciar a layer da ação. Então, se eu deixar a ação desativada, eu vou ver que vai aparecer aqui o ator apenas enquanto estiverem as layers de sombra e da queda, que é do ator no caso. Então nós temos aqui, aparece some, e se eu ativar a ação como um todo, a partir desse momento em que o pé toca no chão, é essa layer da ação que vai entrar que vai se tornar visível, e aí nós teremos toda a continuidade da ação aqui. Muito bem, eu vou desativar ela novamente. E agora, na layer da sombra, nós vamos criar uma máscara aqui no último frame da layer. Eu vou criar uma máscara recortando mais ou menos essa sombra. Eu vou clicar aqui na ferramenta caneta, Pen Tool, e vou desenhar aqui mais ou menos as formas em volta da sombra que eu estou gerando aqui no chão. É isso. Muito bem. Por que nós vamos recortar essa sombra? Porque daí eu vou desativar aqui a visualização das máscaras, das linhas da máscara. E eu estou recortando essa sombra justamente para poder movê-la. Eu preciso desabilitar aqui a layer da queda, para poder movê-la para onde for necessário. Então, como eu vou cair bem mais rápido, eu preciso que ela comece lá de trás e venha até na posição em que estão os pés. Então assim, recortando ela, eu tenho uma liberdade. E nós vamos fazer a mesma coisa com o ator. Só que nesse caso nós vamos fazer uma certa rotoscopia. Eu vou desabilitar todas as layers aqui, deixar apenas a layer do ator visível. Eu vou renomear aqui para ator. Estou usando bastante o ator, então vai ficar mais fácil de entender. Muito bem. Então eu estou aqui com a layer dele visível, eu vou fazer uma rotoscopia. Se vocês procurarem no canal, nesse canal do YouTube de VFX do Fabrício, o nome do canal acho que é Fabrício Rabaquim, vocês vão encontrar um tutorial ensinando 3 formas de rotoscopia. Eu vou utilizar a rotoscopia por máscara, mas aí vocês utilizam a que vocês liderem melhor aí. Eu vou recortar esses 1, 2, 3, 4, 5 frames. São apenas 5 frames, então por máscara eu acho que não terei grandes problemas aqui. Vamos lá, eu vou criar aqui. É legal que seja bem rente ao corpo, mas não precisa ser tão perfeitamente rente, pois depois nós iremos aplicar um movimento rápido aqui e não vai ficar tão visível essa máscara. Quanto menos pontos na máscara que eu criar, mais fácil vai ser de ajustar depois. Nós vamos criando aqui todo o contorno
desse personagem. Nós faremos isso durante os 5 frames do salto. Muito bem. Só vamos dar uma refinada aqui em algumas áreas. Ficou bem grotesco. É aquilo que eu sempre digo, quanto mais caprichado você fizer, melhor será o resultado. Certo, então nós temos aqui um frame recortado. E agora o que eu vou fazer? Eu vou pressionar a tecla M e nós iremos abrir aqui as configurações da máscara. E eu vou marcar aqui o Mask Path para criar um keyframe de animação. Então, olhem bem que eu estou criando esse keyframe no primeiro frame do meu trecho do salto, que são aqueles 5 frames em que eu estou caindo. Eu criei aqui o meu keyframe aqui, então ele marcou a posição dessa máscara. De cada um desses pontos está gravada a posição deles. Agora eu vou até o último frame e vou reposicioná-los. Vocês estão vendo que o recorte ele ficou como foi criado no primeiro keyframe, mas ele está totalmente fora do personagem. Para facilitar a visualização desse contorno, eu vou clicar aqui na opção da máscara que está em adicionar e vou colocar o None. Eu vou desabilitar praticamente essa máscara para que eu possa visualizar o formato do ator e ajustar a máscara conforme a posição dele. Então eu estou aqui no último frame. Eu estou com os keyframes selecionados aqui, todos os pontos da máscara selecionados. Eu vou arrastar todos eles juntos e vou ajustar agora ponto a ponto para a nova posição aqui do ator. Então vamos ajustando. Vou acelerar um pouco o vídeo, mas o processo é esse, é clicar em ponto a ponto e reposicionar ele. Muito bem, então eu tenho aqui agora o recorte o meu primeiro keyframe que é criado aqui com recorte e o recorte no último keyframe da posição. E um keyframe aqui na última posição. Agora eu vou voltar e nós veremos que a máscara ela cria uma interpolação de animação entre esses dois keyframes, mas não corresponde com a animação, com a movimentação do ator. Então nós vamos ajustar agora keyframe a keyframe, um a um, nós vamos ir ajustando as posições. Então aqui eu estou no primeiro, eu vou no segundo keyframe e vou fazer a correção nos pontos necessários para que a máscara fique sempre rente com o ator, com o recorte do personagem aqui. Então vamos ajustando novamente, ponto a ponto. Muito bem, então nós temos o primeiro e o segundo keyframe e o último. Agora nós vamos no terceiro, fazer novamente o mesmo ajuste. E agora o último keyframe. Muito bem, então estou com o recorte aqui dos 5 frames prontos. Eu vou voltar aqui a opção da máscara de None para adição.
Então nós temos aqui o recorte feito do jeito certo. E agora eu posso voltar a habilitar as outras layers, todas elas. Então nós temos aqui a sombra, o ator, o cenário e a ação, que começa a partir do momento em que os pés do ator tocam o chão. E aqui nós podemos ver, se eu desabilitar o cenário, nós podemos ver então que nós temos a sombra e o ator. A minha máscara da sombra, ela não está animada ainda. Então eu vou fazer a animação dela, assim como eu fiz no ator. Vou apertar a tecla M, criar um keyframe aqui no último frame da sombra, que foi onde ela foi desenhada. Eu vou desmarcar aqui a visualização apenas do recorte da máscara, para eu poder ver, para que eu possa ver todo o cenário. E vou animar essa máscara da sombra também, como eu fiz com o personagem. Então eu volto aqui no primeiro keyframe, reposiciono ela, a sombra vai ser bem mais fácil. E agora eu vou indo frame a frame, ajustando onde for necessário. E muito bem, já tenho aqui a sombra animada. Eu vou desabilitar novamente as outras layers, vou deixar apenas a layer da sombra habilitada. E voltar aqui o recorte da máscara para adição. E agora fazer um ajuste nessa máscara aqui. Então eu vou fechar aqui as opções da máscara, abrir novamente. Nós teremos aqui o Mask Feather. Então eu vou desativar aqui a visualização do shape da máscara. Colocar em full, vamos dar um zoom para visualizar bem o efeito. Vocês estão vendo que o meu recorte ele está bem distante da sombra e ele está um recorte meio duro. Então eu posso ajustar isso aumentando aqui o valor de Feather, vai ficar um recorte mais suave, e diminuindo aqui o Mask Expansion, e diminuindo o valor de expansão da máscara para que esse recorte ele fique mais próximo da sombra. Então aqui nós teremos algo mais natural, um recorte mais suave, para que componha melhor com o chão. E eu posso fazer um ajuste semelhante aqui com o recorte do ator também. Mas nesse caso eu vou apenas adicionar aqui 2 pixels de feather, talvez um pouquinho mais, pois eu acho que já ficou razoável esse recorte. Muito bem, então agora eu vou voltar aqui para qualidade Half, vou habilitar novamente todas as layers e nós faremos então a animação desta queda, que é algo bem simples. Eu vou selecionar aqui o ator, selecionar a sombra, iremos apertar a tecla P para abrirmos os parâmetros de posição. Eu vou criar keyframes aqui, a posição final das minhas layers serão essa. Então eu vou criar um keyframe aqui no último frame mesmo de animação, antes que entremos na layer da ação. Então aqui na sombra e no ator eu vou criar um keyframe de posição no último frame e vou voltar lá no primeiro e criar mais um keyframe de posição. E aqui no primeiro keyframe que eu criei de posição, eu vou arrastar o ator para cima, para fora do meu campo de visão aqui, para cima da tela, e a sombra a mesma coisa, mas para a lateral. Então eles ficarão fora do campo de visão. E aí na animação eles vão entrar juntos até que toquem no chão. Esses últimos keyframes eu vou arrastá-los para frente, para fora da minha comp aqui, da minha layer, do ator e da sombra. Eles vão ficar em cima do primeiro frame da layer de ação. Então nós teremos aqui, apertando a tecla B para iniciar um preview nesta área e a tecla N aqui. Agora pressionando a tecla 0 no Windows, no Mac, se eu não me engano é Command 0 ou Ctrl 0. Apertando a tecla 0 aqui no Windows, vocês terão um preview do ator caindo. Ficou algo bem duro ainda, não muito fluido. Então eu vou habilitar aqui o Motion Blur nativo do After Effects. Como eu animei isso com keyframes, ele vai gerar um Motion Blur bem legal. Posso habilitar aqui e habilitar também nas layers do ator e da sombra. E nós teremos algo mais fluido, gerando um borrão de movimento. Vou deixar um espaço maior aqui, que dá para entender melhor.
Agora vocês veem que assim que no momento que o ator cai no chão, que ele bota os pés no chão, a layer do cenário é sobreposta pela layer da ação, que também contém o cenário nela, contém o cenário e o ator. E elas não estão na mesma posição de câmera. Como eu vou corrigir isso? Em primeiro lugar, eu vou estabilizar essas duas gravações. Então eu posso aumentar aqui a minha timeline do início ao fim. Eu vou selecionar apenas o meu cenário e aplicar um efeito dele, entrando aqui, eu estou na aba de projeto, vou entrar aqui em Effects Controls, ou eu posso clicar com o botão direito em cenário e ir aqui na guia Efeitos. Eu vou escolher aqui o efeito de Distort, e lá um dos últimos efeitos é o Warp Stabilizer. Nós vamos selecionar ele. Ele vai fazer uma análise do nosso background. Nós podemos ver que ele está iniciando a análise. Ele vai analisar os 150 frames. E eu vou marcar aqui em estabilização, onde está para suavizar o movimento. Eu vou abrir aqui e colocar sem movimento. Então eu quero que ele corte totalmente o movimento da minha cena. Isso só funciona se quem estiver gravando não andar, não caminhar ou não fizer um movimento muito grande de rotação da câmera, pois senão a sua cena será muito cropada. Ela vai ser muito cortada as margens dela para que o programa consiga estabilizar esse movimento. E também tem que ser um cenário meio limpo, não pode ter muitos carros passando, muitas pessoas caminhando para lá e para cá, senão vocês não vão conseguir fazer a mesclagem de uma cena para outra, pois todos os elementos vão estar em posições diferentes de um lugar para o outro. Está aqui terminando já a nossa análise, agora ele vai estabilizar bem a imagem. Habilitando e desabilitando o efeito, vocês podem ver o que é o crop, que é isso aqui. Eu tenho a imagem com a qualidade original, eu vou habilitar o efeito, ele vai dar um pequeno zoom nessa imagem, ela perde pouca coisa a resolução, por isso que depois eu vou passar isso de Full HD para resolução HD, para voltar essa qualidade que eu quero. E aqui nós podemos ver que está completamente estabilizado o cenário até o momento em que eu caio no chão, que volta à gravação normal, sem o crop e com o movimento de câmera. Então eu vou adicionar este mesmo efeito na layer aqui da ação, que tem o cenário com o ator se levantando. Eu vou adicionar novamente um Warp Stabilizer, o último efeito ele já fica aqui nesta área, onde pressionando Ctrl Alt Shift E eu posso reabilitá-lo para uma outra layer. E agora eu vou alterar aqui novamente de Smooth Motion para No Motion. Nós vamos esperar a análise. Faltam 15 segundos para a análise. E teremos então as duas cenas totalmente estabilizadas. Esta cena com o ator, se você estiver muito próximo da câmera, o programa pode ter alguma dificuldade em estabilizar ela, pois ele vai ler o movimento do ator. Então é importante que a gravação de vocês sejam semelhantes à minha, em questão de distância da câmera e tal, para garantir que funcione. Então nós veremos aqui que agora tem uma pequena oscilação entre os cenários de uma cena para outra. Para corrigir isso, eu vou pegar a cenação aqui. Nós podemos ver que a layer do cenário ela vai do início ao fim. A layer da ação ela começa em um determinado momento, que é onde nós temos esse corte. Vou até desabilitar aqui a sombra e o ator, para que possamos analisar apenas as duas cenas. Então, se nós repararmos aqui só no fundo, nós vemos que ele dá uma boa movimentada entre um e outro. Para corrigir isso, eu posso apertar a tecla T na layer da ação para habilitar aqui a opacidade. Eu vou colocar em 50% para que eu possa ver a diferença que está dando entre os cenários das duas layers. E agora, na posição e na rotação, eu vou ajustar, vou reposicionar este cenário para a posição correta, onde ele deve ficar mesmo. Então nós vemos aqui, como estou trabalhando com 50% de opacidade, eu vou colocar até em Full aqui. Eu posso ver que onde ficar este fantasma é porque não está batendo a posição do meu objeto. Então eu também tenho que modificar a escala aqui até que de ambos os lados da gravação, em cima, embaixo e dos lados, eu consiga remover o máximo possível desse efeito fantasma.
que é gerado pela sobreposição errada das imagens. Eu vou ajustar aqui um pouco a rotação, apertando a tecla W nós podemos mover a rotação na nossa layer. Então faremos aqui um pequeno ajuste. Voltando aqui na tecla V, mais um ajuste fino de escala. E pronto, nós temos agora, eu vou voltar aqui a opacidade em 100%. Nós temos a nossa cena bem... É claro, ainda temos uma oscilação aqui, mas já está bem mais coerente a posição delas. Uma outra forma de eu fazer isso, que eu acho que será até mais viável nesse caso, é eu desabilitar. Então agora eu vou desfazer o que eu fiz aqui para mostrar uma outra forma de fazer isso que eu acho que trará um resultado melhor. Eu vou desabilitar aqui então o meu efeito de estabilização. Com as teclas Shift, Ctrl, Alt, G, nós voltamos a minha layer aqui na posição e rotação original. Eu vou fazer a mesma coisa com o cenário, desabilitar do Warp Stabilizer, Shift, Ctrl, Alt, G para garantir que ele esteja no lugar correto. Nós continuamos aqui agora com o movimento de câmera e com este corte seco ao fundo no cenário. Eu vou habilitar aqui o ator e a sombra e vou jogar tudo isto em uma mesma composição. Pressionando as teclas Shift, Ctrl, C, eu vou criar aqui uma pré-comp, movendo todos os atributos, e vou criar aqui o nome de cena estabilizada. Então eu terei aqui agora todas as minhas layers em uma única composição, e nessa composição eu vou adicionar o efeito de estabilização. Ele vai fazer uma leitura melhor entre este corte de um frame e outro. Então nós vamos adicionar aqui agora o Warp Stabilizer, eu vou modificar aqui para sem movimento e vamos esperar a análise. Eu acredito que dessa forma teremos um resultado melhor. E eu não vou editar esse vídeo no sentido de recortar aquela primeira forma que não deu muito certo, pois pode ser que na gravação de vocês ela seja mais eficiente do que esta. Então eu vou manter as duas formas do vídeo, fazendo individualmente em cada uma das layers e reposicionando elas com a opacidade lá, ou mesclando elas em uma pré-comp e jogando efeitos sobre todas as layers na mesma pré-comp. Vamos ver qual vai ser o resultado daqui. Faltam 18 segundos para terminar a análise. Muito bem, ele está estabilizando e agora vamos ver se ficou um corte muito visível. Vou fazer um preview desta área. Como nós podemos ver, quase imperceptível o corte em questão de movimentação do cenário e tal. É claro que a sombra da movimentação das folhas das árvores, esses objetos mais aleatórios, eles terão este pequeno salto aqui, mas agora com os ajustes na composição e as animações extras, isso vai ficar completamente imperceptível. E uma das coisas legais que nós podemos fazer aqui, antes deixa eu falar que desta forma, como está completamente estática a cena, é isso que nós vamos levar para o 3D Studio Max na próxima aula, para que possamos criar alguns destroços e trincados aqui no chão, para dar uma maior impressão de impacto. Mas algo que quem não utiliza muito da computação gráfica e já gostaria de finalizar esse efeito, ou simplesmente para fazer um efeito mais simples, mais rápido, então nós podemos colocar um capricho a mais aqui, que vai já deixar este efeito com uma aparência bem legal, sem que precisamos criar mais elementos em computação gráfica ou dificultar mais a coisa. Eu vou criar aqui um objeto nulo com as teclas Shift, Ctrl, Alt, Y. Nós criamos um objeto nulo, ele está bem no meio da minha cena. Eu vou linkar
a minha pré-comp aqui sendo estabilizada neste objeto nulo. E pressionando a tecla P, nós entraremos aqui no Position do meu objeto. Eu vou criar um keyframe. E a partir do momento, eu posso ir criando quantos keyframes aqui forem necessários. Mas a partir do momento em que o ator toca o chão, nós faremos alguns movimentos para dar um ar maior de impacto nisso. Então eu vou garantir aqui o meu keyframe. Eu quero que esses movimentos aconteçam até este momento. Eu vou garantir o meu último keyframe da posição original aqui do meu objeto nulo. E agora eu vou fazendo um movimento gradativo. Então no primeiro keyframe em que os pés tocam o chão, eu vou mover aqui um pouco o objeto nulo. Depois eu vou dar umas variações aqui no movimento dele, deixando isso cada vez mais sutil, até que no último keyframe ele volte na posição original. Eu posso aqui também habilitar o Motion Blur na minha cena, que vai ajudar no efeito. E como nós podemos ver que eu estava com a minha cena aqui no limite da minha comp, quando eu movo um pouco o meu objeto nulo, ele vai aparecer o fundo aqui, o background. Então para corrigir isso, eu vou apenas aumentar um pouco a escala da cena. Vamos ver se com 101% aqui, muito pouco. 105% eu já consigo esta correção aqui. Então a cena não é cortada em nenhum momento. Eu vou fazer aqui um novo preview desta parte. E nós já temos aqui um efeito de queda bem interessante. Agora, colocando algumas partículas ou algum plate de fumaça aqui, de impacto no solo, quando os pés tocam o solo, já dá um elemento a mais, que deixa isso bem mais legal. E também colocando alguns trincados aqui, pegando uma imagem no Photoshop e recortando ela e já colocando aqui no After Effects, de modo que com animação de imagem mesmo, já apareça um rachado no chão, já dá um efeito bem legal, bem interessante. E é isso. Nesse primeiro tutorial, então, nós fizemos esta composição simples. Ele é um tutorial, de certa forma, básico. Espero que vocês tenham gostado dele. E na próxima parte deste mesmo tutorial, nós faremos a animação no 3D Studio Max do chão se quebrando aqui, formando alguns trincados e tal. Espero que vocês tenham gostado realmente desse tutorial. Para mais tutoriais como este, acessem vfxdofabricio.com.br ou o canal no YouTube. E até uma próxima videoaula. Obrigado.